Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a neve. E eis que Moisés e Elias lhes apareceram, falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se quereis, faremos aqui 3 tendas, uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu, e uma voz dizia da nuvem: Este é o meu filho amado, em quem pus toda a minha complacência. Ouvi-o. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Jesus, porém, aproximou-se deles e tocou-os, dizendo-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles, então, levantando os olhos, não viram ninguém mais a não ser Jesus. E quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este milagre, cujo relato de São Mateus acabamos de ouvir, chamado de transfiguração do Senhor, segundo a tradição, ocorreu 40 dias antes da morte de Jesus. 40 dias antes de Jesus morrer, ele leva consigo Pedro, Tiago e João, seus amigos mais íntimos, para o alto da montanha. E lá, permite que estes homens tenham um vislumbre da sua glória divina. Esta narrativa, segundo os pais da igreja, os padres da igreja, este acontecimento serve como uma espécie de ponte para que eles atravessem depois a paixão de Cristo, sua morte, e cheguem até a sua ressurreição. Eu não preciso entrar nos detalhes. Jesus não pretendia outra coisa a não ser consolar, fortalecer aqueles homens, manifestando-se como acaba de se manifestar. Este êxtase experimentado pelos discípulos Pedro, Tiago e João, este êxtase consolado, não tinha outra finalidade a não ser esta: fortalecer aqueles homens em ordem à grande prova, à grande provação que teriam que passar mais adiante, poucos dias depois, provavelmente 40 dias. Aparecem no fenômeno da transfiguração Moisés e Elias.
Moisés e Elias aqui são os embaixadores e os representantes da antiga aliança. Moisés, o grande libertador e legislador de Israel, que recebeu de Deus os 10 mandamentos. E Elias, o maior dos profetas, um protótipo e uma figura do próprio Cristo. E eles falam com Jesus. E é interessante que os três fizeram quaresmas. Os três fizeram quaresmas. Moisés jejuou no deserto durante 40 dias. Elias jejuou no deserto 40 dias. Jesus Cristo jejuou no deserto 40 dias. Então, postas as coisas, e agora instruídos pela igreja, precisamos recordar algumas coisas importantes. Primeiro, que algumas décadas atrás, nossas igrejas se enchiam de gente querendo ouvir a verdade. Algumas décadas atrás, nossas igrejas se enchiam de gente querendo ouvir a verdade. Hoje, nossas igrejas, na maior parte dos casos, se enchem de gente querendo se sentir bem. A melhor religião, a melhor igreja, é aquela que mais deleita, que mais agrada. Não importa o que ensina, não importa quanto cobre, não importa que preço cobre pelos seus serviços. A verdadeira religião agora não é a que fala a verdade, mas é a que deleita. Só que nós aprendemos com Jesus, com os apóstolos e com os santos no curso dos séculos, duas coisas importantes. Primeiro, que não se está aqui no mundo sem dificuldades, sem provações e sem cruzes. Não adianta abraçar qualquer tipo de fraude para tentar fazer a vida ter a nossa medida, para fazer a vida a nossa imagem e semelhança, porque não se está aqui, isso é uma lei que recai sobre todos, sem exceção, não se está aqui sem cruzes, sem provações, sem dificuldades e sem problemas. E também a segunda coisa a saber, é verdade, meus queridos, que estar perto do Senhor, caminhar na graça de Cristo e numa constante fidelidade a Ele, sem sombra de dúvida que isso produz muito consolo, muita alegria e muito deleite. Mas quando Deus, na sua infinita misericórdia, decide que para uma determinada alma chegou a hora da consolação, chegou a hora da alegria e de algum alívio, isso não pode ser interpretado como um fim em si mesmo,
Não pare na consolação, não pare na alegria, porque você vai depois se decepcionar com Deus. Elas vão cessar. A alegria, o consolo que te é dado, estas coisas que nos são oferecidas e que nos fortalecem, não nos deixam perder o ânimo, só nos são oferecidas e dadas em ordem da continuação do caminho e da luta. Para não desanimarmos, para não desistirmos, para não voltarmos atrás, porque Deus conhece muito bem a nossa fraqueza e sabe que só pode exigir e pedir de nós o que antes Ele tenha dado, não mais, não mais, só o que Ele deu. Evidentemente que devemos manifestar sempre um espírito de grande gratidão, de grande ação de graças, quando o Senhor resolve se aproximar de nós e nos encher de santa alegria, de gozo espiritual. Mas, meu irmão, minha irmã, isso é tão somente para continuarmos o caminho, porque estamos no tempo da prova e não do consolo. Aquele consolo sem fim está dado e assegurado aos eleitos, aos que venceram o combate da vida por Cristo e com Cristo. Estes, já consumados na glória, recebem de Deus uma consolação e uma alegria que não podem ser modificadas, que não sofrem alteração. Nós não. Nós permanecendo no tempo e na vida, devemos contar com cruzes e lutas, porque afinal de contas, como já disse em outras ocasiões, Deus precisa de nossas cruzes para nos salvar. Uma parte da nossa instrução, uma parte do nosso progresso, uma parte do nosso adiantamento na virtude e na vida cristã, não virão dos discursos, não virão dos livros, dos estudos, dos cursos, mas das cruzes bem carregadas. Bem carregadas. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo em cada instante o que nos convém e o que é melhor para nós, de tempos em tempos, se aproxima de nós e provoca em nossas almas uma extrema doçura, uma extrema doçura, e assim, nos fortalecendo e nos consolando, nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, como aconteceu com estes homens. Passada a transfiguração, disse o evangelista, levantando os olhos, passada a transfiguração, quando os discípulos Pedro, Tiago e João levantaram os olhos, não viram ninguém mais senão Jesus. Não viram ninguém mais senão Jesus. E eis o que importa, meu amado irmão, se na consolação ou crucificados,
se consolados ou crucificados, a coisa mais importante é esta: não perder de vista Jesus. Manter fixo o olhar da fé nele, porque é fácil nos desorientar, é fácil nos perder, é fácil nos confundir, quando nossos sentidos estão em trevas, quando a dor pesa sobre eles. Olhemos fixos para o autor e o consumador da nossa fé. Como fazemos agora? Olhamos para Ele. Olhamos para Jesus, que se nos apresenta neste momento como verdade. Que Jesus vemos agora? Aquele que disse: eu sou a verdade. A verdade. E levantando os olhos, não viram ninguém mais, não viram mais nada a não ser Jesus. O que significa que quando não tivermos mais nada para ver, do que poderia nos apoiar, nos consolar, ainda teremos Jesus Cristo para ver. E para um homem de Deus e para uma mulher de Deus, ver Jesus é o bastante. Não falta mais nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.